Eu duvido que você consiga se sentir estável tentando controlar tudo. A vida, hoje em dia, ela está em constante aceleração. A tecnologia, crises, mudanças sociais, reviravoltas pessoais. E nesse ritmo frenético, buscar estabilidade é um luxo quase que intangível, inatingível, né? Mas e se essa estabilidade verdadeira não estivesse em parar tudo ou tentar controlar tudo, e sim em aprender a se mover com equilíbrio? E é sobre essa estabilidade dinâmica, que é a arte de se adaptar sem se perder, crescer sem se quebrar e dançar com as incertezas sem cair, que eu vou falar no episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolverem os melhores hábitos, autodisciplina, transformando a vida delas, né, tendo mais foco, mais produtividade, mais autocontrole. E se você for novo por aqui, já dá um curtir, deixa o seu comentário, não deixe de assinar o canal também para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e eventualmente vai gerar aquela energia que é o que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais, pelos outros canais, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Agora imagine um ciclista andando numa ladeira, né, andando de bicicleta numa ladeira, e se ele parar, ele cai. Se ele acelerar sem direção, ele perde o controle. Qual é o segredo? É mover-se com equilíbrio, ajustando-se às curvas, buracos, ao vento, à estrada. Essa é a essência da estabilidade dinâmica. Não é sobre rigidez, é sobre adaptação consciente. Quantas vezes a gente está buscando ali segurança em uma carreira estável, fixa, né? Num relacionamento previsível ou numa rotina que a gente não muda, né? Mas a verdade é que tudo isso pode mudar. Na verdade, muda. Quando a gente se apega ao que a gente não pode garantir, a gente cria uma falsa sensação de controle que acaba nos fragilizando. Então surge daí uma pergunta essencial. Como manter o equilíbrio sem se tornar refém da rigidez, nem ser engolido pelo caos? A resposta está em 3 pilares fundamentais: mente, rotina e incerteza. E vamos começar pelo ponto mais importante, o lugar onde tudo se inicia, dentro da sua cabeça. Comece treinando a sua mente. Tudo começa com a forma como você interpreta o que acontece na sua vida. A sua mente, ela é o centro de comando da estabilidade. É como se fosse um músculo. Ela pode ser treinada para reagir melhor às mudanças, né? Sem desmoronar. Algo como aquela história do bambu e do carvalho, né? O carvalho ele é forte, mas ele quebra num vento forte, na tempestade, né? Já o bambu, ele se curva e ele balança, mas ele permanece de pé. A famosa resiliência, né? Na vida, flexibilidade é o novo sinônimo de força. É ela que permite que você continue inteiro, mesmo quando o mundo lá fora se transforma rapidamente. E como é que você pode cultivar essa mentalidade flexível? Primeiro passo, pratique o e se, né? E se eu mudar de emprego? E se eu sair da rotina, ou se a minha rotina sair dos trilhos? Use essas perguntas para se preparar, não para se apavorar. Isso reduz o impacto do inesperado e desativa aquele piloto automático do medo, porque a sua mente já, de certa forma, ensaiou as possibilidades antes que elas se tornem crises. É como se fosse um treino de elasticidade mental. Quanto mais você pratica, mais você está preparado e menos refém do pânico você se torna. Além disso, redefina o que quer dizer fracasso para você, né? A maioria das pessoas ela evita mudanças porque elas têm o pavor de falhar. Mas falhar não é o oposto do sucesso. Falhar é parte do caminho até o sucesso. Quando você encara um erro como um ajuste de rota e não como um atestado de incompetência, você libera a energia para continuar tentando, aprendendo e se adaptando. A mente flexível, ela não tem medo de errar, porque ela sabe que cada erro é uma chance de conseguir evoluir. E isso muda tudo. Ao invés de travar diante da possibilidade do fracasso, você vai começar a agir com mais leveza, com mais ousadia e com mais inteligência emocional, que hoje em dia é muito importante, né? E por fim, enfrente pequenos desconfortos. O que eu quero dizer com isso? Flexibilidade mental também se constrói na prática com os exercícios cotidianos de desconstrução do seu controle, né? Mudar, por exemplo, o caminho para o trabalho, testar um novo hobby, algo que você não saiba fazer, mas que você queira aprender, ou puxar uma conversa com alguém desconhecido. Pode parecer uma besteira, né? Algo insignificante, mas isso já treina o seu cérebro para responder ao inesperado, né? E isso
com resiliência e sem resistência, né? Esses desconfortos controlados, aí, entre aspas, elas expandem a sua zona de conforto e te ensinam a lidar com o nervosismo e com o sistema onde você se sentiria no perigo, né? Agora que você já começa a treinar sua mente para se mover com mais leveza, o próximo passo é criar estruturas externas que sustentem essa leveza sem te engessar. E para isso, construa uma rotina flexível sem virar refém do caos. O que eu quero dizer com isso? Rotinas são âncoras, né? Mas se elas estiverem muito presas, no fundo, elas te impedem de navegar. Pensa o seguinte, você é o capitão, você não é o barco, você não precisa estar preso. O mar muda, o vento muda, mas quem segura o leme ali, quem está controlando, é você. Uma boa rotina, ela te guia, mas ela não te aprisiona. E para equilibrar a estrutura e flexibilidade, tenha planos A, plano B, plano C, planeje alternativas, mas não com pessimismo, com inteligência emocional. Quando você tem um plano B, e às vezes até um plano C, você se protege da frustração que surge quando as coisas saem diferente do esperado, diferente da sua expectativa. Isso reduz o impacto emocional dos imprevistos, porque você não se sente à mercê dos acontecimentos. Ter essas rotas de fuga, vamos dizer assim, organizadas, vai te dar o poder de escolha. E é esse senso de controle saudável que mantém a estabilidade mesmo quando o mundo lá fora muda sem aviso, né? Além disso, deixe espaços livres na sua agenda, né? A rigidez, ela nasce desse excesso de preenchimento, quando você lota os seus dias com compromissos, com reuniões, com tarefas, e você não tem margem para o inesperado. E aí, quando um imprevisto acontece, isso vira um gatilho do estresse, né? Os espaços livres, eles são como áreas de amortecimento, eles funcionam como zonas de respiro que absorvem o choque e evitam que você entre em colapso, ou que a sua mente entre num colapso emocional, né? Mais do que um simples truque de produtividade, é quase um autocuidado, né? Um autocuidado silencioso, que te prepara para o caos com certa elegância, né? Adote também rituais simples. Em dias imprevisíveis, tente separar ali algum tempo para fazer alguns rituais que vão ser positivos, como meditar pela manhã, escrever à noite, caminhar sem pressa, desenhar, que agora está na moda, né? O tal do Bob Good. Então, faça o desenho, faça a pintura. São práticas que criam um senso de continuidade interna, mesmo quando o externo está instável, né? Esses rituais, eles acabam funcionando como pontos de ancoragem emocional. E eles lembram quem você é e por que isso é importante, independente do que está acontecendo lá fora, né? Não é sobre controle, é sobre a coerência com a sua essência. E por fim, lide com a incerteza sem pirar, né? A incerteza não é o vilão, o problema é que a gente quer controlar tudo e mesmo que não pode ser controlado, né? Surfe ali as ondas e não lute contra o mar. O surfista, ele não tenta dominar o oceano é enorme, né? Ele observa, sente e dança com a onda. Essa metáfora aqui foi para minha amiga Carol, que é surfista, tá? A vida é assim, quanto mais você resiste, mais você se afoga. E para fluir com a incerteza, tem algumas coisas que você pode fazer. Foque no que está no seu alcance, como já dizia o estoicismo, né? Quando você direciona a sua atenção para aquilo que você pode controlar, você está quebrando ali o ciclo de ansiedade na causa raiz. A incerteza, ela se torna paralisante quando a gente está tentando resolver o que está fora do nosso raio de ação. O futuro, a outra pessoa, o imprevisível. Se pergunte, o que eu posso fazer agora? Isso ajuda a trazer a sua mente para o momento presente e ativa o seu senso de protagonismo. Esse foco no concreto, ele substitui o medo pelo movimento, né? Mesmo que um movimento pequeno. E onde há movimento, obviamente tem poder, né? A gente consegue evoluir. Em segundo lugar, reforce a sua autoconfiança. Às vezes, a insegurança diante do incerto, ela nasce do esquecimento. Que esquecimento? Esquecimento de quanto a gente já superou, de quanto a gente já aprendeu, de quanto a gente já cresceu. Relembre das suas conquistas passadas, veja como, mesmo em conquistas pequenas, isso serve para mostrar, é uma prova viva de que você é capaz de enfrentar o que vier. Esse resgate da autoconfiança, ele cria uma base emocional muito sólida para lidar com o que ainda não apareceu para você, com o que ainda não foi revelado e que é instável, né? E quando você confia em si, a incerteza ela perde o poder de te paralisar. E para fechar, pratique o mindfulness, né? O maior gerador de ansiedade não é a mudança,
é a mente antecipando catástrofes do que pode acontecer, né? Aquele pensamento do futuro, né? O Mindfulness, ele atua exatamente aí. Ele ancora a sua atenção no agora. Ele traz o seu corpo, a sua respiração, para os pontos de segurança do momento presente. E essa prática de presença, com respiração consciente, meditação guiada, ou só pausas intencionais ao longo do dia, ela reduz o seu ruído mental e te devolve ao único tempo onde realmente você pode agir, que é o agora, né, o momento presente. Então, concluindo, a estabilidade dinâmica, ela não é a ausência do caos, é saber se mover dentro dele. É o ciclista que pedala firme, é o barco que ajusta as velas, é o surfista que encontra o equilíbrio na curva das ondas, né? E você, vai continuar tentando segurar o mundo com as mãos ou vai aprender a dançar com ele? E se você gostou desse conteúdo, primeiro curte, compartilha, já passa para alguém. E se você quer continuar essa jornada de reflexão, de autodesenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento dividido em 3 pilares, né? O primeiro pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como funciona o seu cérebro, por que você se comporta da forma como você se comporta, então como seus pensamentos levam a emoções, que levam a ações, comportamentos, hábitos e resultados. O segundo pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento, como é que você constrói bons hábitos, como é que você se livra dos hábitos ruins, das armadilhas que podem surgir no seu dia a dia, como por exemplo a procrastinação, a ansiedade, síndrome do impostor e muito mais. E por fim a gente tem o pilar da autogestão, que vai te permitir executar tudo que você pensou, né? Planejar, executar e monitorar suas ações, e aí com técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas que também vão servir de bússola por todo o percurso, por toda essa sua jornada, até que você conquiste os seus objetivos. E o meu papel dentro desse programa vai ser te ajudar sempre que for necessário, quase como um processo de mentoria e de coaching, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E caso as inscrições estejam fechadas, né, não estejam abertas, nesse momento você vai encontrar um link ali para entrar na lista de espera e vai ser avisado assim que a próxima turma abrir. Então, novamente, espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, deixa o seu review e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.